Alô, comunidade bonita, boa tarde, bem-vindos ao último módulo do curso do Reencontra a Tua Essência. Obrigada por termos partilhado estas últimas 7 semanas em conjunto. É sempre um privilégio para mim partilhar o conteúdo do Reencontra. Neste momento, não tanto de forma como eu gostaria, mas é sempre muito bom estar a continuar a espalhar a mensagem do que é o Reencontro à Tua Essência. Ora bem, hoje terminamos o curso. Já sabem que o curso vai continuar a ficar disponível para comprar diretamente na plataforma do Hotmart, ou seja, podem adquirir o curso, podem fazer o curso ao vosso ritmo, da vossa maneira, de manhã, à tarde, enquanto vão para o trabalho, o que for. Sei perfeitamente que o curso é bastante exigente em termos de estudos, mas eu também quero crer que dará-vos uma grande visão de várias temáticas ligadas ao desenvolvimento humano e espiritual. E é isso que eu pretendo, é que os terapeutas, e hoje nós vamos falar sobre o plano de sessão, que os terapeutas estejam muito bem preparados para fazerem então este acompanhamento de desenvolvimento humano com os seus clientes. Bem, então, o que é suposto quando nós fazemos um percurso de desenvolvimento pessoal é reencontrarmos-nos quem nós somos, a nossa essência divina. Não a essência formada por crenças, não a essência formada por questões educacionais. Claro que isto tudo impacta sim a nossa vida, mas quando nós começamos aqui a aprofundar quem nós realmente somos sem estes conceitos todos que nós temos. Quero deixar claro que um bom terapeuta é aquele que faz terapia consigo. Um bom terapeuta é aquele que mergulha nos seus processos. Um bom terapeuta é aquele que vai a fundo de todos os seus processos e das suas questões. Então, se estás desse lado, queres ser terapeuta, tens como ambição ser terapeuta, de nada vale ir por atalhos. Às vezes os atalhos podem ser fáceis, tentadores, mas depois, mais cedo ou mais tarde, vem a fatura. E é aqui que muitas vezes os terapeutas vão. Querem começar, querem estar num lugar, mas ainda não trilharam todo o caminho. E o caminho é preciso muita dedicação, é preciso muitos estudos, é preciso, então, muita capacidade de assumirem quem são na realidade e na verdade. E este é o regresso à vossa essência, ok? Então, o regresso à vossa essência é: eu sou assim, eu tenho estes desafios, eu tenho estas crenças, eu tenho esta forma de pensar, eu tenho isto. Não que isto me limite, mas porque eu comecei a ganhar clareza daquilo que eu quero para a minha vida. Porque eu comecei a ganhar clareza de qual é o caminho que eu quero para a minha vida. Quando nós regressamos a nós mesmos, ok? Existem dicas, sugestões ou mantras ou palavras que têm que fazer parte do nosso repertório diário. E quais são essas palavras? Expandir. A nossa alma quer expansão. Expansão, crescimento, crescer, expandir. Então, sempre que a nossa vida está numa zona de conforto, a vida vai e diz assim: agora vais. Lembrem sempre, nós somos como um prédio arranha-céus, começamos do resto de chão, e a nossa ambição é chegar até lá ao topo, okay, desse arranha-céus. Este é o objetivo do desenvolvimento humano e espiritual, por isso a primeira palavra é expandir. A segunda palavra é a cura da humanidade. Ai, André, mas eu tenho que ter assim um grande papel na humanidade. Não, ok? Às vezes basta eu ser em estado de presença e mostrar que o meu caminho foi curador. E quando eu me curo, eu estou a curar as outras pessoas à minha volta, família, amigos, etc. Porquê? Porque eu inspiro através do exemplo. Eu inspiro através de mim. A outra palavra é verdade. Quando eu começo a viver em verdade, eu dou autorização às outras pessoas para que possam viver em verdade. É como se fosse o retirar as máscaras e mostrar até os aspectos menos bonitos que nós possamos ter. A outra palavra é amor. Na prática, no nosso interior, no nosso íntimo, nós somos seres amorosos. No mais íntimo do nosso ser, nós somos seres de luz. Muitas vezes a sombra é que acabou por invadir este nosso canal.
ou a nossa luz deixou de acreditar e de ver os feixes de luz e só começou a ver a sombra. Nós somos seres amorosos. Eu acredito nisso, ou eu creio nisso. Mas muitas vezes a própria humanidade, o próprio dia-a-dia afasta-nos um pouco desta experiência mais amorosa, mais humana. A próxima palavra é vibração. Eu tenho que estar a vibrar alto. Andreia, mas não há... Vai haver dias que eu vou estar mal? Claro que sim, vai haver dias em que vocês vão estar com a neura, que vão estar cansadas, que não querem pensar em mais nada. Claro que sim, e tudo isso também é viável. Mas é a escolha sempre do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Eu escolho, eu faço, eu vou. E não tem mal nenhum que vocês também digam, eu não quero estar no topo, eu posso querer ser medíocre. Então, se queres ser medíocre, seres melhor pessoa no campo da mediocridade, não tem problema nenhum. O que aqui é importante é tu sentir-te bem com a tua escolha. Nada destas formatações de competições, mas é sentir-te mesmo bem para contigo. A outra palavra é garra. Nós precisamos de ter muita garra. Garra e coragem. Garra para avançar com a vida, garra por agarrar a vida, garra por ter coragem de avançar, garra para levar os nossos clientes a fazerem caminhos bonitos, garra para nós fazermos caminhos bonitos, garra para termos a capacidade de olhar mesmo com medo. Ok, vamos lá. Sei que isto pode soar assim um bocadinho a discurso de coaching, mas eu acredito com muito dinamismo e com garra e com fé, nós possamos mesmo criar bons exemplos, bons valores humanos que possamos deixar para as gerações futuras. E depois, qual é que é a outra palavra necessária para o ser humano? Criatividade. É a criatividade que vai dar a vossa tónica especial quando tiverem a fazer os vossos acompanhamentos. Se veem que aquele cliente está ali com muitas resistências, espera, deixa lá ver outra coisa que eu possa fazer por ele. Criatividade é aquilo que eu chamo o baú de ouro das próximas gerações. Ter ideias criativas, ter ideias fora da caixa, para que eu possa aceder àquela informação, para que eu possa aceder àquele campo, àquela forma de criar e de reinventar. E nós que queremos ser terapeutas, nós temos que ter esta parte muito presente. Muitas vezes nós vamos ter que nos reinventar perante os nossos clientes. Se eu desejar mesmo levar o meu cliente a um processo de cura, eu provavelmente vou ter que me reinventar várias vezes até ele olhar para aquela situação de um outro prisma. E por fim, leveza e diversão. Se o trabalho que vocês fazem não trouxer leveza para as vossas vidas, esqueçam. A vida já é demasiado pesada. Se o trabalho que vocês desempenham com os vossos clientes, mesmo que sejam situações mais complicadas, mais complexas, se não vos trouxer leveza no final do dia, então não é por aí o caminho. Há muitas pessoas que querem ir para o caminho de terapeutas, mas não estão preparados para serem terapeutas. Porque quando começam a olhar e verem que afinal têm que lidar com muitas vezes com questões muito complexas, desistem. A questão é que nós mesmo lidando com questões dolorosas, com faltas de fé, com caminhos difíceis, nós temos que trazer sempre um bocadinho de leveza para a nossa vida. Terminar uma ação e rir, dançar, olhar para o brilho das pequenas coisas. Senão começamos a mergulhar e a perder-nos no meio dos processos dos nossos clientes e deixamos de entender o que é o lado bonito da vida. Vamos agora falar sobre como guiar então uma sessão terapêutica. Ora, no Classroom e também no Hotmart, estou a guiar-me aqui pelo Classroom, vocês têm um plano que é um plano de sessão, que tem este aspecto. Provavelmente vocês só vão encontrar isto mais para o final do vosso módulo que diz plano de sessão. Então tem aqui quais são os planos, ok? O que é que devem trabalhar de sessão para sessão, sugestões, etc. Ok, aqui está o que é que deve ser o terapeuta, a construção do terapeuta. Ok. Na primeira sessão, o que é abordado? Uma avaliação. Okay? Conhecemos o nosso cliente, identificamos se será benéfico trabalhar com aquele cliente, isto é válido para as duas pessoas.
Qual é as expectativas do seu cliente? Qual é que são também as vossas expectativas? Porque imaginem que o cliente diz que quer resolver uma situação em 3 sessões e vocês veem que a pessoa tem algumas resistências e que provavelmente vai levar 5 sessões. Aqui é para enviar aquela lista de perguntas de desenvolvimento humano que nós abordámos no primeiro módulo, ok? E é aqui que nós fazemos o primeiro compromisso. É um diálogo informal, ok? O terapeuta de desenvolvimento humano leva muito a processos de reflexão, leva muito a processos filosóficos, ok? De pensamentos da vida e devolve muito com perguntas, ok? Com reflexões. Então, a primeira sessão, 45 minutos, 1 hora, sensivelmente. Mais do que isso, não, até para não ficar cansativo para o terapeuta e não estarmos a divagar. O livro que vocês vão encontrar aqui também na plataforma, As 1000 Perguntas, também vai-vos dar aqui uma grande ajuda. Sugiro primeiro fazerem primeiro para vocês e depois terem a base para o cliente. Também vai-vos ajudar bastante a terem repertório a nível de perguntas. E este é o primeiro passo para ganhar compromisso. Enviam as perguntas e na sessão seguinte esperam pelas respostas do vosso cliente. Não acho prudente marcar logo para a semana a seguir, até porque depois às vezes há pessoas que têm assim uma vida mais ocupada, então eu normalmente dou 15 dias para marcar a segunda sessão. E na segunda sessão nós vamos fazer a avaliação dos resultados das perguntas de desenvolvimento humano. Vai ser uma conversa humana sobre os seus anseios, dúvidas, medos e sonhos do consulente. Sugiro que vocês tenham sempre, hoje aqui à frente vocês também têm uma ficha de sugestão, e convém vocês irem apontando tudo, as vossas noções, as respostas, minimamente para terem aqui um fio condutor. Na segunda sessão, conforme o que o cliente traz, vocês devem enviar trabalho de casa, trabalho para crescer, adaptado a cada tema. Ora, por isso é que é importante vocês lerem todo aquele material que lá está. Se o meu cliente traz o tema do dinheiro, vocês têm naqueles vídeos de autoconhecimento, vocês têm lá diversos vídeos sobre questões monetárias, empreendedorismo, o fluxo, prosperidade, etc. Então, vamos enviar isso. Se o cliente traz-nos um tema mais ligado a questões espirituais, André, eu sinto que estou com energias obsessoras, eu sinto isto. Então, eu gosto muito que ele faça também a tomada de consciência de que se esta pessoa é que está a ter comportamentos obsessivos, se esta pessoa é que está a alimentar aqui mais estas energias, se calhar um bocadinho mais densas, porque às vezes as pessoas alimentam-se sem ter esta noção. Na playlist de vídeos também encontram vídeos sobre esse tema e eu gosto de enviar. Eu envio vídeos, eu envio livros, então eu gosto sempre de dar um trabalho para haver um compromisso. Eu gosto de dizer isto. Eu sou responsável por 50% do meu trabalho, por isso é que eu tenho que manter atualizada para entregar o melhor serviço, o melhor caminho ao meu cliente. Eu tenho que estar sempre a atualizar o meu GPS, através de leitura de livros, através de ver filmes ou séries ou coisas que possam me trabalhar e tirar cursos. 50% é do meu cliente. Se eu estou a dar o mapa ao meu cliente e o meu cliente não faz a travessia, eu já sei que aquilo então não vai correr bem. Terceira sessão, trabalho criativo livre. Podemos aqui fazer um trabalho mais de terapia ativa expressiva. Posso fazer com ele uma meditação e depois abordarmos o que é que foi visto na meditação. Posso pedir a ele para fazer desenhos, nomeadamente desenhe-me uma fragilidade, um sonho, o útero, o parto, os seus pais, os seus medos, a sua raiva. Então eu posso utilizar aqui conforme o tema que ele me trouxe para trabalhar, eu posso pedir a ele para desenhar e pedir depois para falar sobre isso. Posso pedir a ele também para escrever. Às vezes eu posso pedir ao meu cliente que escreva, traga-me uma história infantil, pode ser uma folha escrita por si, e depois eu pediria a ele na brincadeira que me faça um pequeno teatro e que me leia o texto, ou então posso pedir a ele para escrever frases soltas. Também posso pedir a ele, nesta sessão, para fazer um trabalho de dança criativa. E aí é importante vocês terem uma playlist com diversas músicas. Às vezes muitos terapeutas pecam aqui só colocar músicas zen. Okay? Músicas soft, músicas zen, mas não. Nós podemos ter que adaptar músicas tribal, músicas portuguesas, músicas que apelam a choro, músicas infantis, músicas pimba, músicas sensuais.
Então, quanto mais o vosso repertório for diferente, mais eu também consigo adaptar as músicas ao trabalho que vai ser feito. Então, a minha terceira sessão é um pouco mais leve, mas um pouco mais criativa. Na quarta sessão, fazemos uma parte da sessão, avaliação do caminho espiritual do consulente, ok? Quais são as emoções do consulente. Aqui, eu recomendo entregarem a folha da escala das emoções. Recordem-se que isso está no livro do Reencontro e a tabela da escala das emoções é a tabela de David Hawkins, por isso tenham sempre no vosso consultório, algumas podem até imprimir a cores ou preto e branco, entreguem para que o cliente, durante aqueles 15 dias, faça uma avaliação diária, ok? De quais são as emoções que estão na sua vida. Na quarta sessão, eu também gosto muito de fazer aqui uma parte de um teatro ou dança com base na parte emocional e a libertação das mesmas. Vamos dançar a sua raiva, vamos dançar a sua dor, vamos dançar a sua mágoa, vamos dançar o seu amor, vamos dançar a traição. Ou vamos fazer um teatro se sentirmos que o nosso cliente tem uma expressão e que até consiga alinhar assim um bocadinho, a exprimir através da palavra. Na quinta sessão, a sessão é diálogo, vamos fazer um ponto de avaliação e depois posso fazer então aqui vários trabalhos de meditação, ok? Posso fazer uma meditação para olharmos para isto, o que é que vem no inconsciente, regressa, trabalhamos isto de meditação, regressa e aqui vai ser muito em termos de diálogo. Na sexta sessão, desculpa, na sexta sessão vamos fazer o trabalho da criança ferida, ok? Vou pedir a essa pessoa para falar como é que foi a sua infância, onde é que ela sentiu que a sua criança não foi ouvida, não foi olhada. Peço também para falar sobre a sua história familiar, conhecer o pai e a mãe. Aqui eu envio sempre o livro do Lado de Sombra dos Pescadores de Luz, por isso é super importante que vocês, enquanto terapeuta, façam este trabalho, para vocês conhecerem as resistências do vosso cliente. E para este trabalho eu recomendo então 2 sessões. Okay? Normalmente são sessões bastante sensíveis, trocamos ali, às vezes muitas vezes o cliente quer desistir nestas alturas, ou faz a primeira sessão e depois a segunda não quer, porque estamos ali a mexer em algumas situações que lhe causam ali algum desconforto, ou então são confrontados com a sombra, em que acham que afinal trouxeram sempre que a culpa era do marido, do pai e da mãe, se calhar começam a ver que também têm ali aspectos que não são assim tão bonitos, e normalmente existe aqui uma fuga. Vocês, como terapeuta, não queiram puxar o vosso cliente, ok? Deem tempo, digam só, eu entendo que se calhar agora estamos a tratar de assuntos um bocadinho mais complexos, entendo perfeitamente. Se um dia quiser voltar, eu estarei aqui disponível. Muitos terapeutas aqui querem agarrar o seu cliente à força e isto pode não correr bem, tá bem? Sétima sessão, vamos fazer então a avaliação do percurso até à data, vamos olhar para os pontos negativos do cliente e quais os pontos positivos também. Esta sessão pode ser feita no exterior, num lugar que retire a pessoa da sua zona de conforto. Pode ser numa praia, numa esplanada, no meio da natureza. Pode ser, por exemplo, num parque infantil. Temos é que ter noção das horas por causa da pessoa. Mas aqui nós queremos ouvir a pessoa. Andreia, não gostei de fazer o lado de sombra. Andreia, não gostei disto. Andreia, não gostei daquilo. E vamos ouvir também os lados positivos. Ok? Na oitava sessão, sugerimos a criação de sonhos do cliente. Podemos pedir ao cliente para fazer o seu mapa de sonhos ou fazerem connosco. Por isso, sugiro que vocês tenham sempre revistas, imagens, cola, cartolinas, folhas coloridas, porque ele possa fazer lá. Ou podem pedir ao vosso cliente para fazer em casa. E nessa sessão, vocês vão falar sobre os sonhos do vosso cliente. Ok, tens este sonho, mas quais são as tuas metas? Tens estes sonhos, mas para que é que tu queres isto? Então aqui vamos trabalhar aqui muito na projeção do futuro. E aqui normalmente eu mando sempre aos meus clientes o livro das 1000 perguntas para eles ganharem clareza de onde estão, o que querem e para onde vão. Nona sessão, fim do programa, avaliação geral, fim da jornada, despedido do consulente de uma forma simbólica. Eu, por norma, faço 10 sessões no máximo, ok? Por norma, não faço mais. Se eu fizer um trabalho com compromisso com o meu cliente, 10 sessões é quanto baste. Se for preciso um maior acompanhamento, então eu sugiro que vocês indiquem o caminho
de algum psicólogo ou psicoterapeuta para que possa fazer um trabalho mais a longo curso. Não é expectável os terapeutas estarem a fazer um trabalho muito longo com os clientes. Para mim, 10 sessões é o quanto basta. No final do programa, eu gosto de fazer várias coisas. Por exemplo, ou tiro uma fotografia do meu cliente do Facebook e depois faço assim tipo uma carta escrita para ele, ou trago uma peça bonita que lhe possa entregar, uma coisa simbólica, como é óbvio, não quero que vocês fiquem endividados. Podemos fazer um ritual com uma rosa em que ele se despede do seu antiga versão e começa a ingressar na nova versão. Também já fiz com um cliente, não, até com vários, de irmos a um cemitério meio abandonado, onde ele escrevia na pedra, situações que ele queria enterrar do seu passado, raiva, dor, rancor, traição, e íamos colocando, também já fiz isto com flores. Então, aqui é importante é nós criarmos aqui um momento em que a pessoa sinta que a partir dali para a frente ela vai começar a sua jornada com uma estrutura e com uma renovação de fé em si. Anota na ficha do cliente os temas que têm sido abordados, quais os trabalhos enviados para cada cliente, até para vocês se orientarem, e quais os materiais necessários para cada sessão. Se eu sei que para um cliente a seguir eu vou ter que trazer folhas brancas, folhas coloridas, cartas, bonecos, músicas, eu tenho que estar sempre a preparar esta sessão seguinte. Anota as resistências do cliente e quais as formas criativas para se trabalhar com ele. Isto é super importante, é estudar o vosso cliente e colocando notas. Não te esqueças da música ou objetos que devem constar na tua mala de terapeuta. Cria um ritual inicial que te liga a cada cliente. Pode ser uma música, uma carta, acender uma vela, coloca um elemento sagrado nas tuas sessões. Podes realizar o mesmo no final de cada sessão. Eu gosto sempre de colocar uma música, ok? Quando os recebo. Gosto de colocar ali uma música, tipo uma música que vai de cliente para cliente. Por exemplo, se for uma cliente que queira trabalhar ali questões de liderança, se calhar ponho ali uma música mais mexida. Se for alguma cliente que venha para trabalhar questões do sagrado feminino, se calhar ponho uma música mais doce. Então eu gosto sempre de pôr aquela música tipo, vamos nos ligar à nossa energia, vamos nos ligar à nossa egrégora de cura, à nossa sessão terapêutica. Então também dou isto como sugestão. Aqui tem as vossas notas livres, ok? E tem aqui a vossa ficha de cliente. Nome, idade, motivo da sessão, os trabalhos de crescimento humano que vocês estão a emitir e o resultado final, ok? Claro que esta ficha de cliente é uma sugestão, tá bem? Vocês depois podem adaptar da forma como preferirem para os vossos clientes. Espero que tenham gostado deste percurso. Acredito que vocês ainda não estudaram todo o material, por isso vou continuar a desejar bons estudos para continuarem. Recordo que mais do que vocês estarem a trabalhar para o vosso cliente, vocês estão a trabalhar para vocês primeiramente. E um bom terapeuta é aquele que indica o caminho através de si. Este é sempre o ponto. Obrigada por estarem aí desta jornada. Se este curso fez sentido para vocês, recomendem nas vossas redes sociais. Comprem o livro, ofereçam o livro Reencontra a Tua Essência, partilhem com os vossos amigos, porque eu aposto sempre no crescimento orgânico. E muito, muito obrigada por estarem aí desse lado. Um grande beijinho, obrigada e até breve.